Ora, bom dia a todos. Mais uma vez obrigado por estarem aqui connosco. Vamos dar então início ao primeiro painel desta manhã e é com este painel que depois também encerraremos os trabalhos da manhã. Portanto, este painel, o tema é um tema obviamente ligado à Covid, portanto Covid-19 mais MedTech, e portanto vamos ter aqui um painel com vários especialistas em diferentes áreas. O keynote speaker deste painel é o professor Henrique Barros, que está no Porto, vai entrar connosco, vai participar do Porto. Portanto, o professor é presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e também, neste momento, também é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Portanto, fazem também parte do painel o professor Rogério Gaspar, da Faculdade de Farmácia de Lisboa, que neste momento também é coordenador da Rede de Saúde da Universidade de Lisboa. O professor Rui Carlos Oliveira, que eu peço que se junte a nós aqui na mesa, que é professor e é também coordenador, aliás, é administrador do INESCTEC e foi um dos coordenadores, ou é um dos coordenadores do projeto Stay Away Covid. Chamava também a professora Joana Gonçalves de Sá. Muito bem, muito bem. Portanto, a professora é professora no Instituto Superior Técnico, é especialista em dados e entre outras coisas. O Diogo Reis, que é engenheiro informático e é administrador da Prológica, também está connosco, vai se juntar a nós diretamente do Porto, através do Zoom. E, finalmente, o Dr. Vasco Dias, que eu também peço que se junte aqui ao painel, que é advogado, jurista, e que é responsável, entre outras coisas, pela proteção de dados do INESCTEC, se não estou em erro e se não me enganei. Eu vou então pedir ao professor Henrique Barros que faça a sua introdução e depois de seguida faremos então e daremos início ao debate. Muito bom dia, espero que me consigam ouvir em condições razoáveis nestes cerca de 10 minutos em que gostava de fazer uma pequena viagem sobre a pandemia Covid, em particular os aspectos epidémicos portugueses. Se repararem nesta imagem, em cada ponto representa o número de casos confirmados acumulados, o número de casos confirmados ao longo do tempo. Podemos ver estas retas mostram que a velocidade e a ocorrência dos casos vai mudando ao longo do tempo. Cada uma destas mudanças reflete uma interação entre o hospedeiro, que é que somos cada um de nós que estamos suscetíveis e podemos infectar, e o agente. E a intermediar essa relação há todo um conjunto de medidas que vão sendo tomadas como resposta sanitária a esta situação de emergência infecciosa. Esta slope e a sua inclinação mede aspectos que nós chamaríamos o resultado da história natural, da relação entre um agente infeccioso e os seus hospedeiros, sem que nada de artificial, nada de farmacológico ou de serviços de saúde interfira, mas também reflete essas medidas, umas de caráter social, outras de caráter mais individual. A imagem que vem aqui pode ser revista agora para todo o longo de tempo que mediou desde o início da epidemia, e cerca de 7 meses é bastante tempo para a atividade de uma epidemia. Reparem que
há vários pontos de corte, digamos assim, há vários momentos em que a evolução da infecção adquire um peso e uma velocidade distintos. E se repararem, mas na verdade, olhando para esta imagem, e isto é fácil especialmente mais fácil para quem for lidar bem com escalas logarítmicas, repara-se que de facto há uma subida e depois há momentos de alguma descida, mas seguidos agora por uma fase de algum crescimento. Mas na verdade o que parece termos é quase um ângulo reto, digamos, há uma subida e depois há uma situação que se mantém com oscilações naturalmente, mas quase em torno de uma linha reta. Isto é importante para percebermos a relação que estamos a estabelecer com a infecção. Como sabem, estes números vêm da recolha de informação que é sensível, extremamente sensível às atitudes que são tomadas, à forma de a recolher, à maneira também de a comunicar e de a avaliar, ao contrário do que muitas vezes se pensa. Esta informação não é limpa desde o início e há decisões que têm que ser tomadas na valorização da informação. Reparem que, fundamentalmente, a única, nem aquela que parece ser a única ocorrência inequívoca, que é a morte, é, na verdade, inequívoca quando nós pensamos na sua causa. E temos de tomar aí muitas decisões que dependem exatamente da qualidade da informação e da qualidade da informação num duplo sentido. Na informação que é recolhida, na informação que é observada e depois, se quiserem, para usar um termo que é muito caro aos epidemiologistas, na forma como ela é contada. Ou seja, se os factos são o que são, a forma como eles nos são narrados, essa sim já tem muitas variações e é sujeita àquilo que nós tecnicamente chamamos enviesamentos. Se repararem neste quadro que é do dia de ontem, sobre o número de casos acumulados, o número de mortes, e depois quer os casos acumulados nos últimos 14 dias, quer o número de mortes por 100 mil habitantes, veem que as variações são muito grandes entre os diferentes países, que não há uma coincidência entre o número de casos, ou o peso dos casos e o peso das mortes, e sobretudo chama-nos a atenção, se usarem a vossa memória, para como sociedades ou países que foram considerados extraordinariamente eficazes na forma de responder à pandemia, afinal agora se debatem com situações bem diferentes. Reparem, por exemplo, na República Checa e na Áustria, que eram apresentadas nos nossos meios de comunicação como situações extraordinárias por oposição à nossa dificuldade de lidar com a infecção, e agora têm números por 100 mil habitantes superiores aos portugueses para os casos, como podem ver aqui. E pelo contrário, a Suécia, que era considerada uma situação completamente estranha na forma de atacar o problema, tem um número de casos acumulados nos últimos 14 dias em média por 100 mil habitantes, dos mais baixos que podem encontrar no espaço da União Europeia, e com uma vantagem é que se sabe da enorme qualidade da informação que vem deste país. Eu disse que a morte era o acontecimento inequívoco, mais simples, o mais marcado do ponto de vista de termos a certeza do que acontecia, ao contrário dos casos em que essas dificuldades, e como podem ver aqui, estes pontos marcam exatamente os casos observados, seja de internamentos, seja de óbitos, e as sombras e a linha representam a modulação que foi feita já em maio, e como veem, mesmo com os riscos que há de estimar ou prever a muito longo prazo, e meses aqui a muito longo prazo, na verdade, os casos que estão a acontecer agora
estão dentro, digamos assim, dos intervalos de confiança que nós sabíamos que poderiam ocorrer, e sobretudo ainda estamos longe muito longe do número de doentes que saturariam o sistema de saúde. Aliás, mesmo hoje em dia, com 70 casos em cuidados intensivos, 60 casos em cuidados intensivos, com 400, 500, 600 casos internados, isso é uma proporção absolutamente manejável pelo Serviço Nacional de Saúde. Mas em abril, como vem aqui, muito cedo, nós previmos o que é que poderia acontecer se de facto o RT, ou seja, o número de casos que cada caso de infecção originaria, no sentido em que cada pessoa infectada, ou se quiserem por ter mais simples, cada 10 infectados dariam origem às infecções, e se imaginava-se, que é aproximadamente aquilo que estamos a viver. Já na altura era possível prever que os números que iríamos encontrar agora estariam na proximidade dessa circunstância, embora, claro, como é fácil de perceber, as bandas de confiança eram brutalmente elevadas. Estávamos a fazer estas previsões muito, muito cedo no início da infecção. Que informação é que nós precisamos e em que medida é que o handling dos dados, as limitações que nos colocam são muito relevantes? Reparem, isto mostra para todos os países o que se passava na altura por abril, com a modificação da mobilidade medida através das informações recolhidas pela Google e pela Apple em relação às pessoas se movimentarem para o local de trabalho, ou seja, media os momentos de confinamento nos vários países. Estão a ver que há variações, mas há um aspecto parecido quase toda a Europa, e aqui também temos os Estados Unidos, tendeu a diminuir brutalmente a mobilidade. E Portugal foi, como se vê aqui, dos países que mais confinaram, se quiserem, com a Espanha, a França e o Luxemburgo, e a Itália. E é interessante verificar, e é muito importante, nós precisamos de informação, e aí aqui entra o acesso à informação de qualidade, e que não é informação de rotina, não são dados secundários, tem que ser informação procurada objetivamente. Como é que, por exemplo, se não estaremos a falar de questões de uma espécie de causalidade reversa? São os países que mais confinaram, como se lembram, aqueles que enfrentaram as epidemias mais marcadas, já depois do próprio confinamento. E aqui vem a mesma imagem ao longo do tempo, agora já um pouco mais tarde, até junho, com observação, em alguns países, de uma queda mais marcada do número de casos, noutra daquele aspecto mais em ângulo reto, que é também o mais parecido com Portugal, como vem aqui, e vem também, este slide é muito cheio, peço desculpa por isso, mas o que interessa é o gestalt, digamos, a impressão geral, vem que de repente há muitos cortes na sequência dos casos. Isto tem a ver com a dificuldade e a gestão da informação, em que aquilo que as pessoas muitas vezes muito criticamente dizem que é o desaparecimento, o aparecimento inesperado de casos. Estas imagens, olhar para os pontos de corte, os momentos em que alguma coisa muda na frequência e na sequência dos casos que vão ocorrendo dia a dia, permite-nos calcular essa probabilidade de cada caso originar outros casos. E conseguem ver aqui seguramente que Portugal tinha o tal R, ou seja, cada 10 casos, se quisessem, originava praticamente 12 casos, ao contrário de outros países na altura, por exemplo a Finlândia, em cada 10 casos originavam 6,5, portanto a infecção iria decrescendo. A Dinamarca isso acontecia em 8, na Suécia na altura cada 10 casos davam aproximadamente 10 casos, e no Reino Unido também esta ideia de que o número de casos que existia originava menos do que existiam, portanto a infecção estava a diminuir, e nesta altura estávamos por junho, julho, digamos que Portugal era considerada uma situação em contracorrente com o que se observava. Se olharmos para o que se passa agora mesmo muito recentemente, com as mudanças por agosto, era exatamente o contrário. Portugal era dos países
em que após o confinamento a probabilidade de cada caso originar outro era das mais baixas. E a moral desta história é a necessidade de pensar esta epidemia como uma epidemia muito heterogénea, localmente no tempo, e que há a dinâmica da infecção tem interações muito complexas nessa relação entre o agente, o hospedeiro e o ambiente ou o contexto. Isto levava muito recentemente, há uma dúzia de dias, se tivesse escrito este título que vem aqui nos nossos expressos: separar infectados de infecciosos, a chave do combate. E um dos problemas que temos é nas definições. Reparem, uma pessoa para ser infecciosa tem que estar infectada. O que é que se pode entender daqui? Que haverá pessoas com infecção que transmitem e pessoas com infecção que não transmitem. Ou que há pessoas que já tiveram infecção e que continuamos a chamar de infectados. Ou seja, para não vos gastar muito tempo, temos que falar claro. Isto é o exemplo de não falar claro. E de facto, um statement desta natureza e a seguir completamente obscuro e dizer que ele próprio é a chave da infecção merecia depois uma análise interessante do ponto de vista da nossa forma de lidar com o risco e de o comunicar. Gostava de terminar lembrando 2 ou 3 aspectos onde de facto o acesso à informação é determinante. Se imaginarmos que temos aqui toda a população portuguesa, há um conjunto de pessoas que vão estar nos hospitais, há um conjunto de pessoas com infecção que vão ser seguidas pelos centros de saúde ou pelas unidades de saúde familiar. Estas interseções marcam o trânsito entre as diferentes estruturas que existem, e algumas pessoas permanecem na comunidade e todas elas no seu conjunto devem passar pela observação das unidades de saúde. Isto para dizer o quê? Dizer que há quatro níveis de informação que são determinantes para compreender tudo isto, que são as características gerais da população. Por exemplo, é demasiado arriscado fazer modelos, por exemplo, em que uma das variáveis seja o contacto entre pessoas, seja a matriz de contactos, sabendo que nós não sabemos, em Portugal, para a nossa população, não temos essa informação, quais são o número de pessoas que nós contactamos nas diferentes idades e com pessoas de diferentes idades. Ou seja, o que nós precisávamos saber, por exemplo, é um indivíduo de 20 anos, com quantas pessoas por dia contacta, tendo elas menos de 20 anos, com quantas pessoas contacta nas idades entre os 20 e os 40, entre os 40 e os 60, acima dos 60, porque isto é que nos dá, nos permite modelar e nos permite prever o que pode acontecer em função do risco de transmissão e, sobretudo, da resposta à infecção. Portanto, falta-nos muita informação para o geral da população, se quiserem. A informação hospitalar precisa de mediação para poder ser utilizada. Existe uma tensão muito grande entre a resposta terapêutica, curativa que se espera e a capacidade de recolher informação. O mesmo se passa nas unidades de saúde familiar e, portanto, mas isto não é um problema desta pandemia ou epidemia, e por isso é extremamente quase desonesto, digamos assim, imaginar que isto podia ser resolvido agora. Isto tinha que ser resolvido há muitos anos. O que podemos fazer é um pouco o que fizeram os ingleses no tempo da Segunda Guerra Mundial, usar este tempo para criar e ter uma resposta melhor no tempo que se vai seguir. Nós vivemos muito virados para a informação secundária e para a sua defesa, mas é essencial ter informação de caráter primário. Fazer perguntas e ir procurar as respostas. Algumas podem se obter nos dados que existem, como por exemplo este quadro mostra, é que nós sabendo qual é a nacionalidade, o país ou o país de origem das pessoas, podemos medir indiretamente o risco delas infectarem e tentar a partir daí ter uma base de evidência para poder agir do ponto de vista preventivo. Mas aqui coloca-se um problema que seguramente irá ser discutido, que é os limites ao acesso à informação
e em que medida é que certo tipo de informações fere os direitos e as liberdades e as garantias dos cidadãos. Uma outra forma um outro problema, agora já mais se quiser, na transmissão da informação, é que nós trabalhamos ainda com conhecimento muito limitado. E, por exemplo, como é aqui no Ensino Público do Porto, foi feito um programa de avaliação da presença de anticorpos, que no fundo é uma medida indireta do contacto que houve com o vírus, ou seja, para usar aquela terminologia, saber se alguém esteve infectado. O que nós verificamos aqui é que nós ainda não sabemos o que querem dizer exatamente a presença destas categorias diferentes de anticorpos, e é completamente diferente informar a população que nós temos, por exemplo, 3% das pessoas que já contactaram com o vírus, ou que temos 0,9% das pessoas que já contactaram com o vírus. E depois há um outro problema que merece também atenção, que é a utilização não só a utilização destas fontes de informação como uma forma de comunicar e, em certa medida, de pressionar, de moldar a própria capacidade de resposta à epidemia. Por último, e é mesmo a última imagem que gostava de lembrar, é que nós podemos e precisamos de fazer uma caracterização por medida, tanto quanto possível, para as comunidades e para as pessoas. Há um risco individual, é do hospedeiro, há um risco comunitário, do contexto, do ambiente, e a probabilidade de eu, por exemplo, infectar, e a probabilidade tendo infectado ou adoecer, são duas coisas diferentes, depende das interações entre estas circunstâncias. E como vem aqui, é possível fazer isso, é possível saber, por exemplo, respondendo a uma questão simples que hoje nos preocupa, que é se uma determinada pessoa corre ou não um risco excessivo, além do razoável, estando presencialmente no seu local de trabalho. E isso, como vem simplesmente por estas cores, não temos tempo de ir linha por linha, coluna por coluna, veem que as mesmas características variam simplesmente de uma pessoa quando ela está imersa numa comunidade onde o risco de infecção é alto ou o risco de infecção é baixo. Esta parametrização foi feita na Inglaterra, nós podemos e devemos fazê-la em Portugal, para isso precisamos simplesmente, ou tão simplesmente, embora não seja fácil, de usar a informação que descreve as comorbilidades, as doenças associadas, as características das pessoas que infectaram e dentre elas aquelas que, por exemplo, acabaram por falecer. Queria deixar-lhes só esta imagem, então, um pouco da trajetória da infecção, dos problemas com que nós lidamos para poder digerir a informação e, sobretudo, para a poder transmitir de uma forma que seja compreensível, e dos limites, das barreiras, do quadro em que nos movemos, que é um quadro que tem regras de natureza institucional, tem regras de proteção individual, que tem depois, infelizmente, como em tudo na vida, os protagonismos, o gosto pela, ou não, por partilhar o conhecimento e a informação que infelizmente não flui de uma forma não está em tão livre acesso como muitas vezes se desejaria. Muito obrigado. Eu pedir aos membros do painel que tomassem os seus lugares, mas não foi preciso. Eu ia começar este debate, lançando uma pergunta ao professor Rogério Gaspar, e que tem a ver com o seguinte, ou seja, nós hoje durante a manhã temos estado a falar de Covid, temos estado a falar de MedTech e principalmente temos estado a falar de dados.
Eu já vi que pelo nosso programa a parte do tratamento e do diagnóstico e prevenção será objeto dos painéis do segundo e do terceiro painel. De modo que eu iria ficar para já confinado aqui a este tema dos dados que nos tem ocupado durante a manhã, e a minha pergunta seria a seguinte, e já hoje de manhã foi aqui, já se foi levantada essa questão. Eu não sei se teve a oportunidade de ver ou não, mas o José Miguel Júdice, no seu programa, no seu espaço de comentário na terça-feira passada, levantou uma questão que, no fundo, o que ele diz é que a qualidade dos dados e a tempestividade dos dados disponíveis sobre a Covid é muito má e que, por isso, as análises que podem ser feitas, no ponto de vista dele, e essa é a opinião dele, é sempre deficiente. E a minha questão é esta, era se realmente o professor que está dentro destes assuntos concorda, se realmente os dados que nós dispomos não são os melhores e, caso afirmativo, o que é que nós devíamos fazer e como é que a tecnologia nos poderia ajudar a melhorar esse aspecto. Penso que tenho o microfone e, portanto, posso usar a palavra. Em primeiro lugar, uma correção relativamente à apresentação. Eu estou aqui a título pessoal, não estou aqui enquanto coordenador da rede de saúde da Universidade de Lisboa. E isso é importante fazer esse esclarecimento, que é para podermos falar à vontade, não é? Relativamente à questão que coloca, também gostaria de resolver um problema de uma forma muito fácil. É que, de facto, tendo uma vida muito ocupada esta semana, não tive a oportunidade, esta semana, contrariamente àquilo que é meu hábito, de ver o comentário semanal na SIC do Dr. José Miguel Júdice, mas sei o suficiente dos comentários dele para não me arriscar a comentar uma coisa sem a ter visto completamente nas suas diferentes nuances. A questão de fundo, que é a qualidade dos dados. Eu pessoalmente estou envolvido em 2 projetos de investigação que estão a decorrer neste momento, com grupos da Escola Nacional de Saúde Pública, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, da Faculdade de Farmácia, obviamente, mas também de vários ACEs da região de Lisboa. E um dos problemas com o qual nós no terreno nos temos confrontado sistematicamente, eu não posso dizer que seja um problema de qualidade de dados. É, em primeiro lugar, um problema de acesso a dados. E, portanto, a primeira questão que eu gostaria de colocar em termos da discussão é que é perfeitamente incompreensível como é que, perante uma situação como esta que temos vivido, e praticamente 6 meses depois de termos tido que começar a tomar medidas muito drásticas e antecipando um outono-inverno complexo, para ser económico nos termos, nós ainda não aprendemos o suficiente para perceber que a partilha de informação, nomeadamente com a generalidade da comunidade científica, preservada, obviamente, a anonimização dos dados, como é de regra em qualquer investigação que tenha caráter clínico, permitiria que todos nós tivéssemos um trabalho em comunidade, com as competências que temos em Portugal, de muito melhor qualidade do que aquele que temos assistido em determinados momentos. Isto pode ser entendido como uma crítica ao funcionamento da resposta à pandemia, eu não o quero colocar nesse sentido, porque eu acho que quando nós estamos perante uma situação como aquela que estamos a viver, a primeira prioridade é trabalharmos todos em conjunto para resolver o problema. E eu, acerca disso, gostaria de dar um belíssimo exemplo que nós temos tido nestes últimos 6 meses e que provavelmente deveríamos aprender com ele para, nos nossos processos de trabalho internos a outro nível, em Portugal e localmente nas unidades de saúde e na interface entre a saúde e a segurança social, podermos ser mais eficientes, que é o exemplo daquilo que se passa na União Europeia, que se passa a nível global, no quadro do desenvolvimento de vacinas. Enfim, já cá andam uns aninhos e nunca me recordo ter visto a indústria farmacêutica a abdicar de lucros desta forma, a indústria farmacêutica a cooperar com organizações internacionais, OMS, claramente, mas também charities como a Fundação Gates ou Wellcome Trust e com um conjunto de organizações não governamentais, num passo acelerado, que é bom dizer isto, nós, há um ano, não conhecíamos o SARS-CoV-2 e hoje temos várias vacinas em ensaios clínicos fase 3. Para quem conhece, enfim, a forma como estas coisas processam, não há paralelo na história da humanidade. E é bom nós percebermos também esses aspectos positivos que resultam fundamentalmente de abertura na comunicação dos dados primários
com os cuidados necessários para proteger os sujeitos, e eu penso que é nesse domínio que nós temos ainda muito trabalho para fazer em Portugal, que eu gostaria que já tivesse sido feito e continuo a esperar que de um momento para o outro aumentemos também significativamente a velocidade de comunicação e de interação entre os diferentes atores. Portanto, não comentando diretamente aquilo que não vi, porque não arrisco mesmo, por razões que todos aqueles que seguem os comentários semanais compreenderão facilmente, eu diria que essa é uma questão absolutamente essencial. Uma das questões, já agora, por fazer, digamos, corrigir um pouco até aquilo que eu disse, o José Miguel Júdice começou por dizer que a acessibilidade era muito difícil, pronto, e depois daí é que partiu, digamos, para a qualificação, digamos, dos dados disponíveis. Eu aproveitava agora e passaria a palavra ao professor Rui Oliveira, e como já hoje aqui foi dito, seria inevitável nós falarmos da app Stay Away Covid. E a minha questão, ou a minha pergunta seria esta, ou seja, quais são os objetivos que estão por detrás do desenvolvimento desta aplicação? Ou seja, para que é que esta aplicação vai servir? Isto porque quando nós ouvimos as notícias que passam no telejornal, a ideia que passa é de que, pronto, isto é uma aplicação para as pessoas saberem se estiveram em contacto com alguém que era portador de Covid-19. Mas penso que deve ser muito mais do que isto, portanto eu gostaria de saber exatamente quais foram os objetivos que estiveram, ou os propósitos por trás desta aplicação. Muito bom dia a todos. De facto, o objetivo da aplicação é só esse, é simplesmente esse. Desde que a minha área não é saúde, eu sou engenheiro informático, mas tivemos todos que aprender muito depressa com o SPUP em particular, e com o professor Henrique Barros desde março, o que era isto tudo. E uma coisa que é clara é que qualquer doença infecto-contagiosa, desde sempre, que requer o rastreio de contactos. Quando identificamos uma pessoa infectada, é importante perceber quem é que pode ter estado em risco de ter contraído também essa infecção a partir dessa pessoa. E o que a Stay Away Covid faz é tentar complementar esse trabalho que é feito de forma manual, de forma tradicional, pelo Serviço Nacional de Saúde. No caso da Covid-19, temos uma infecção particular, como já foi referido aqui e tem sido sempre muito apontado, é uma infecção particular que cria muitos infecciosos assintomáticos. E, portanto, essas pessoas não têm febre, não têm os sintomas e são muito mais difíceis de encontrar e, portanto, fazer o rastreio. E o que a Stay Away Covid vem fazer é exatamente ajudar o rastreio tradicional, em particular nesses casos. Depois, e isto também porque numa escala como a que estamos a viver, que julgo que não nos lembramos, nenhum de nós se lembra de viver uma pandemia, uma epidemia com esta escala, o rastreio tradicional é complicado. Não tem a ver com competências, tem a ver eventualmente com o desinvestimento que houve na saúde pública, exatamente pela ausência destes casos, e depois, quando estamos num rastreio tradicional de contacto, de perguntas às pessoas que depois se traduzem em telefonemas, em visitas e tudo mais, a escala é claramente um problema. E, portanto, essa foi a motivação e esse é o único objetivo da aplicação. É o objetivo de auxiliar o Serviço Nacional de Saúde no rastreio de contactos numa situação de pandemia. Não há qualquer outro subobjetivo, se quiserem, disto.
Depois, algo muito interessante do ponto de vista da complementariedade que a aplicação traz é o facto de que é interessante, todos terão apercebido que o centro da discussão sobre a aplicação foi a proteção de dados, certo? Discutiu-se muito mais. Hoje há muita gente em Portugal que não sabe o que é que a aplicação faz e até acha que faz uma coisa diferente, mas sobre a proteção de dados toda a gente tem uma preocupação. Okay? E isso é uma falta de relativização muito grande, não é? Mas uma coisa interessantíssima que contradiz essa preocupação é o seguinte: o rastreio de contactos tradicional é extremamente invasivo da privacidade de cada um. Okay? Quando eu, como médico de saúde pública, entrevisto uma pessoa infectada, eu espero que me dê o nome das pessoas, o número de telefone das pessoas, a morada das pessoas, e depois eu vou visitar as pessoas, vou telefonar. Não há qualquer privacidade aqui. E se calhar não tem que haver, não sei, não faço juízo sobre isso. No caso da Story Covid, a coisa funciona exatamente ao contrário. Isto é, não é o Serviço Nacional de Saúde que vai ter com as pessoas, são as pessoas que vão ter com o Serviço Nacional de Saúde. Isto é importantíssimo, está no cerne da questão. E as pessoas ainda não perceberam isso. Porque o que acontece é que, de uma forma anónima, nós não usamos dados anonimizados, nós usamos dados anónimos. Anonimizado pressupõe que tínhamos dados que não eram anónimos e que sofreram um processo de anonimização. Aqui não, nós não usamos dados pessoais, portanto, são dados anónimos. As pessoas são avisadas, através de um processamento do seu próprio dispositivo, que poderão estar numa situação de risco, e é deixado ao critério de cada um contactar o Serviço Nacional de Saúde, não ao contrário. E, portanto, esta forma de trabalhar, esta complementaridade em vários níveis, é o que faz da aplicação algo, eu diria, um caso de estudo em termos de dados, em termos de privacidade, em termos de ajuda à saúde pública. Muito obrigado pela informação que aqui nos deixou. Bom dia a todos e a todas. Pois, de facto, eu queria começar por dizer que, de facto, concordo que não só os dados podem não ter a melhor qualidade, porque nós nunca criámos um sistema que fosse verdadeiramente eficiente para fazer recolha de dados e para fazer partilha de dados. Mesmo ignorando, digamos assim, as questões da privacidade, o próprio sistema de ter algo que seja minimamente coordenado e organizado entre os sistemas de saúde primários, o Saúde 24, a Direção-Geral de Saúde, depois o sistema de contact tracing, a academia, por aí fora, não existe. Mesmo, eu vou dizer isto, mesmo dentro dos próprios sistemas de saúde, mesmo dentro do próprio Ministério, há tensões na partilha de dados. Eu trabalho há muito tempo com a SPMS, portanto, que é o Sistema de Dados Partilhados do Ministério da Saúde, e mesmo lá dentro eu consigo, por vezes, trabalhando com uma equipa, ter acesso aos dados da linha agora não chama-se 24, do SNS 24, mas depois não consigo ter acesso aos dados do SINAV e por aí fora. Portanto, há de facto esta pipeline, digamos assim, que devia estar montada e que era muito importante que se montasse. E depois há esta questão toda que também temos estado a falar, que estamos numa situação de crise, portanto é a altura quando é mais difícil termos o sistema, já devíamos ter o sistema todo aliadinho, digamos assim, para agora estar a funcionar, mas que temos de começar a fazer isto agora para o futuro. E depois falou-se muito, e até o Arlindo falou antes, da questão financeira. Claro que Portugal é um país que já está a sofrer e que vai sofrer possivelmente muito mais com a questão financeira, portanto todo o dinheiro que é posto num lado não pode ser posto no outro, todo o trabalho e todos os recursos que estão a ser postos num lado não podem ser postos nos outros, no outro, e eu também sou muito sensível à questão da DGS estar completamente sobrecarregada, dos médios de saúde pública estarem completamente sobrecarregados com o trabalho, porque, mais uma vez, isto era trabalho que já devia estar feito antes. Não estando feito, o que é que nós podemos fazer agora? Não é? Portanto, o que é que se pode fazer agora, quer para o real time, o tempo real, como é que nós trabalhamos agora com a pandemia que temos em mãos e como é que nós conseguimos garantir que não nos volta a acontecer isto no futuro. E é dentro deste contexto que eu tenho reservas em relação, por exemplo,
a app. Eu acho que, de facto, concordo que tem sido discutida de uma enorme perspectiva da privacidade e da proteção dos dados, que é, sem dúvida, algo que é importante, mas para o qual existe um quadro legal, não é? Portanto, nós temos uma infraestrutura legal na União Europeia, temos a regulação de proteção de dados, houve uma série de acordos. Eu não acho que a app seja perfeita nesse aspecto. Acho que, por exemplo, o facto de utilizar tecnologia que não é aberta da Google e da Apple pode eventualmente ser um problema, e é certamente algo que a União Europeia não teria aceitado há 9 meses atrás. Portanto, há 9 meses atrás seria impensável a União Europeia achar bem que a Google e a Apple se juntassem e criassem um sistema de contacto de pessoas e porque fora deste contexto. Portanto, neste contexto nós estamos a aceitar coisas que não aceitaríamos de outra forma. Mas, mais uma vez, a questão, para mim, que é fundamental aqui, vamos imaginar que a app era perfeita em termos de privacidade, que não poderia haver ataques, que estava tudo a funcionar muito bem desse lado. Portanto, eu vou deixar esse lado estar. Há outras questões que estão em aberto. Por exemplo, o valor que eu sei é que a app custou perto de 400 mil euros, mas não faço ideia, não sei se é público sequer, quanto é que nos custa semanalmente ou mensalmente a manter. Também temos muito pouca, não sabemos quanto é que nos custa, por caso, os números que eu tive da última vez, foi que mais ou menos desde o início da app até agora, houve cerca de 30 a 35 alertas, num período de tempo em que nós tivemos 12 mil casos em Portugal, não é? Portanto, é 0,3% de todos os casos confirmados que nós temos, tiveram um alerta na app. Agora estão pessoas aqui dentro que podem corrigir os números se não tiverem certos, porque eu de facto não tenho acesso aos números atualizados. Portanto, é uma percentagem mínima. E agora podem dizer, está bem, mas é melhor um do que nada. Mais uma vez, não é uma questão de zero soma zero, não é? Este dinheiro que está a ser posto na app podia estar a ser posto noutra coisa qualquer. E é este tipo de custo-efeito, não é? De onde é que nós temos de investir o dinheiro, como é que nós temos de trabalhar, que é a discussão que é importante ter. Não é só basta ter um. Portanto, quando me perguntam quais é que são as expectativas para a app, eu acho que isto é importante, porque quantos casos é que nós temos de ter, não é, identificados pela app para compensar o esforço que está aqui a ser posto, quer em termos financeiros, quer em termos de recursos humanos. E isso, eu acho que em todas estas questões, é esta que tem de ser a perspectiva que nós temos de dar, porque o dinheiro é limitado, porque as pessoas são limitadas, portanto, temos de ver, em termos de prioridades, o que é que nos compensa. E depois, nunca são pensados os efeitos potencialmente negativos. É sempre pensado que a app ou qualquer outro destes sistemas tem sempre um efeito positivo, aditivo. Portanto, mais vale um ou dois do que nenhum. E, no entanto, nós começamos a ver casos de cafés ou de espaços públicos em que dizem às pessoas que, se tiverem a app, podem entrar sem máscara. Exatamente, porque estava aqui a dizer o meu colega, as pessoas não percebem necessariamente o que é que a app faz. Às vezes acham que faz outra coisa qualquer ou que as avisa se estiveram em contacto, não é? Portanto, pode haver efeitos negativos e nós, quando fazemos os modelos, temos de os expor. Portanto, temos de incluir, e se houver o que nós chamamos um efeito de backlash, um efeito de feedback negativo, pelo facto de as pessoas estarem com a app, até podem começar a ter comportamentos de mais risco, ou de menor preocupação, ou de menor proteção, porque acham que a app lhes dá uma espécie e foi um dos argumentos que foi utilizado em relação às máscaras no início, não é? Portanto, se as pessoas não soubessem usar, ou por aí fora, que lhes podia dar uma falsa sensação de segurança e comprar. E isto é interessante, porque tem a ver com o comportamento humano, que são coisas que são difíceis de prever e que são difíceis de modelar, não é? Mas o que é que se faz nos modelos matemáticos? Tipicamente basta pôr lá um fatorzinho negativo, por exemplo, será que a introdução da app pode aumentar o risco de contágio? Aumenta-me aqui um dos meus parâmetros. E depois eu aí já não jogo com basta haver um contacto para ser bom, jogo com que número de contactos é que eu preciso ter para se sobrepor a um potencial efeito negativo. Portanto, e isto não é em particular em relação à app, porque há um lado aqui também, por exemplo, que tem muito a ver com a questão da discriminação, não é? Nós sabemos que a população portuguesa que tem um smartphone de qualidade, que permita descarregar a app, que lhe permita ter o telefone ligado todo o dia com Bluetooth e por aí fora, e no caso de quem tem um Android também tem de dar acesso à localização, não por causa da app, mas por causa da API da Google, e que é uma porcentagem da população que não está longe de ser os 10 milhões, não é? E que tipicamente ignora logo as populações mais desfavorecidas. Portanto, os que são os mais idosos, que nós sabemos que são dos mais atingidos pela pandemia, e também os que são os mais pobres, os que não têm as condições socioeconómicas
que lhes permitem ter um telefone deste género, e que também sabemos cada vez mais, em Portugal não temos estes dados, ou pelo menos não tenho tido acesso a eles, mas que nos outros países temos visto que também são as comunidades que estão que têm uma maior taxa de letalidade por Covid-19, portanto, são as pessoas pobres. E então, aqui junta-se uma série de coisas que nós temos de pensar num conjunto, e aí, quando eu faço este equilíbrio de se vale a pena, se não vale a pena, eu acho que a questão da privacidade é importante, mas há muitas outras questões que são muito mais importantes na minha perspectiva. Então, isto aplica-se não só à app, como eu estava a dizer, mas em relação a todas as soluções tecnológicas que nós possamos pensar. Portanto, nós podemos achar que nós temos uma certa atração, e eu digo isto, eu sou engenheira de formação, eu trabalho em dados há muito tempo, sou engenheira física, trabalho com dados há muito tempo e tenho naturalmente acredito no potencial dos dados, acredito no potencial da tecnologia, não há dúvida nenhuma de que eu acho que temos o que temos graças à investigação que tem sido feita na ciência e na tecnologia, mas por si só não resolve absolutamente nada, e não haver este equilíbrio entre perceber as questões sociais, perceber as questões humanas, de comportamento e de se perceber que muitas vezes o problema é que as pessoas não se falam, que os departamentos não se dão, e depois nós tentamos resolver isto com uma aplicação técnica, acho que é um erro. Obrigado, professora. Eu vou agora então passar a palavra ao engenheiro Diogo Reis, que está no Porto. Diogo, está-me a ouvir? Pode ligar o microfone. Sim. Pronto, Diogo, portanto, não sei se o Diogo teve a oportunidade de estar a acompanhar o debate, se tem estado a ouvir o que foi dito. A minha questão, e nós até tivemos a oportunidade de falar antes aqui da conferência, no fundo, aquilo que a minha pergunta para si seria esta, ou seja, com base na sua experiência no setor público e no setor privado, qual é, no seu ponto de vista, a situação atual em Portugal relativamente às medtech, não é? E como é que perspectiva a sua evolução nos próximos 2 anos? E eu digo dos 2 anos porque, no fundo, é o tempo que nós vamos ter para receber as subvenções que, em princípio, vão vir aí da União Europeia. Ok. Respondendo, primeiramente, se me permitissem, eu gostaria de dar aqui uma nota prévia, particularmente aqui à apresentação anterior, porque eu de formação também sou engenheiro informático, como o colega que falou antes, portanto temos esse defeito em comum, e gostaria apenas de dar aqui uma nota sobre aquilo que eu, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista daquilo que é a minha base, me apraz dizer sobre a aplicação e sobre o tema que estava a discutir até agora da aplicação do Stay Away, que é, eu acho que se fez aqui uma análise dos pontos positivos e dos pontos negativos como se fosse a única coisa que estivesse a acontecer, e não é. E, portanto, uma coisa é aquilo que a aplicação faz ou deixa de fazer, aquilo que é o investimento que foi feito ou não foi feito na aplicação, e eu estou perfeitamente à vontade porque não tenho absolutamente nada a ver com a aplicação, estou apenas a falar do ponto de vista tecnológico e conceptual, mas a aplicação foi criada para um determinado propósito e a avaliação deve ser feita do ponto de vista da aplicação, se ela cumpre ou não cumpre com esse propósito. É óbvio, e eu concordo plenamente com o que a doutora disse, que de facto há aqui logo uma discriminação sobre o tipo de população que consegue ou não consegue utilizar a aplicação. Porque a aplicação tem características específicas de smartphone e outros que não cobre toda a população. É um facto. Se ela fosse analisada de forma isolada, ela não resolve o problema todo do país ou do mundo. É um facto. Mas não me parece que seja uma análise justa, uma forma justa de olhar para a aplicação. Porque não é esse o objetivo, de facto, a meu ver, da aplicação. E como eu disse, não tenho nada a ver com ela, portanto vou fazer uma análise estritamente tecnológica. Do ponto de vista da pergunta que me fez, eu espero de facto que esta situação aqui do Covid e tudo isto que já foi aqui discutido sobre partilha de dados, acesso a dados para fins de investigação, interoperabilidade entre os sistemas aplicacionais, possa ter servido de aprendizagem
a quem tem o poder de decisão sobre os investimentos na saúde e nas medtechs, para perceber que, de facto, tem que haver aqui uma abordagem diferente e uma perspectiva diferente no futuro. Ou seja, nós não podemos continuar a fazer um caminho que temos feito eternamente desde os primórdios dos sistemas de informação na saúde, de criação de silos e de criação de aplicações e mais aplicações, e cada aplicaçãozinha faz uma pequena coisa e serve para esse propósito e não serve para mais nenhum, e depois no final do dia a informação fica lá guardada dentro. Não podemos continuar a fazer o caminho de não permitir que haja interoperabilidade entre sistemas e intercomunicação aplicacional, de forma a que a informação, uma vez registada, tenha múltipla valência. E aqui uma das coisas que eu noto, por exemplo, até se me permitem, do ponto de vista da aplicação, mais uma vez, do Stay Away, é que se calhar nós poderíamos ter sido um bocadinho mais ambiciosos e ter tido algum impacto com aquilo que é um doente que tenha uma suspeita de ter estado em contacto com alguém que tem Covid. Essa informação, quando ele chega a um hospital ou a um centro de saúde, essa informação não existe. E, portanto, aqui só para percebermos que foi criada mais uma ilha. Portanto, quando se a mim me desse um alerta na aplicação, eu se for ao hospital ou ao centro de saúde, ninguém sabe. Portanto, eu entro pela porta e se calhar estou a contaminar um conjunto de outras pessoas, porque ninguém sabe que eu tive esse alerta e esse alerta não tem efeitos absolutamente nenhum para além de mim próprio. Pronto. E aí sim, eu acho que nós por acaso poderíamos ter sido mais ambiciosos, poderíamos ter sido mais arrojados, poderíamos ter ido um bocadinho mais longe. Do ponto de vista dos investimentos, eu acho que é por aqui que nós temos que ir, ou seja, nós temos que pensar num ecossistema público, privado e academias em que a informação que é registada em contexto de tratamento ou de prática de saúde tenha muito mais valências que apenas e só um depositório como é hoje. Ou seja, hoje a informação é depositada no sistema criado e não tem utilidade mais nenhuma. É aqui que eu acho que o dinheiro tem que ser investido, na minha opinião. Eu estou à vontade porque eu tenho uma história quer a nível hospitalar, quer a nível da SPMS, e, portanto, do lado do setor público, sei as ineficiências e sei as dificuldades que daí há, e sei que do lado privado, no qual onde eu estou, do ponto de vista empresarial, isso traz aqui algum conjunto de dificuldades, algum conjunto de paradigmas que não permitem a evolução a um ritmo que se esperaria, ou seja, o meio empresarial não pode evoluir ou não consegue evoluir de uma forma tão proficiente porque há aqui um lastro do setor público que não permite essa evolução ainda, e que se calhar eu acho que é por aí que esse investimento tem que ser canalizado. Esse investimento tem que ser canalizado para criar as autoestradas do amanhã, para criar as bases daquilo que é, como há bocado um dos autores falou, perspectivar o Big Data, perspectivar a inteligência artificial, perspectivar a antecipação de acontecimentos que vão acontecer e que se calhar eu correlacionando dados e analisando a informação, eu consigo dar scores de alerta e ajudar esses fatores. Portanto, eu diria que é por aí que eu, pessoalmente, e visto que a pergunta me foi dessa forma, eu pessoalmente gostaria que o dinheiro fosse investido e não como tradicionalmente é em informatização de um departamento ou criação de mais uma aplicação que serve a um propósito definido, que se não invertermos essa lógica de investimento, daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos podemos estar a ter esta conversa sobre outro assunto qualquer e os problemas de base serão os mesmos. Obrigado, Diogo. Eu passava então agora a palavra ao Dr. Vasco Dias e com uma pergunta também, uma pergunta muito direta e que tem a ver com, exatamente com a proteção dos dados individuais e que é esta. Ou seja, não entrando se é com a Covid, é de uma forma geral. Portanto, nós em Portugal somos espetaculares a legislar, portanto temos legislação para tudo e mais alguma coisa. Com esta pandemia da Covid, todos os dias são publicadas várias leis, portanto, ou seja, se nós começarmos a multiplicar o número de dias que isto já dura, é fácil imaginar as centenas de leis que já foram publicadas. Isto para dizer o seguinte, realmente nós somos muito bons a legislar
e neste caso, portanto, temos uma Comissão Nacional de Proteção de Dados que existe, que tem os seus estatutos, que tem as suas competências, mas a minha pergunta é esta: será que tem os recursos necessários para realmente fiscalizar na realidade aquilo que se passa em relação a... Eu faço esta pergunta porque parto do princípio que, uma vez que esteve envolvido neste projeto do Stay Away Covid e que, portanto, teve contactos diretos e frequentes com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, se acha que... Qual é a sensação que tenho? Porque a sensação que eu tenho é que não tem. Ou seja, não tem recursos para realmente... Ou seja, tem recursos para fazer multas, para multar as pessoas, mas não tem recursos para ir ver se realmente há ou não há proteção dos dados. Muito bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, claro que eu não represento, como é óbvio, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, não serei a melhor pessoa para responder, mas, em todo o caso, friso uma coisa que disse, e com muita razão, é que, fruto deste novo enquadramento legal europeu da proteção de dados, efetivamente, a missão das autoridades de controle neste domínio mudou substancialmente e, portanto, de facto, tem razão que passou de um sistema de controle prévio, não é? Que foi um modelo que, ao longo dos anos, se revelou bastante inoperante, precisamente porque, tal como já tinha acontecido noutros domínios, como o da concorrência, por exemplo, na União Europeia, passou-se para um modelo de autorregulação regulada, não é? Em que compete cada vez mais às organizações, essencialmente, que têm a seu cargo as operações de tratamento de dados, de implementar as medidas organizativas e técnicas adequadas aos riscos envolvidos por cada operação e, portanto, caberá às autoridades de controlo precisamente uma atuação fiscalizadora. Portanto, eu admito que muitas das autoridades de controlo estarão neste momento a fazer o seu caminho de passar de um paradigma para o outro, não é? Sem dúvida que necessitarão de recursos, já antigamente necessitavam de recursos, talvez ainda mais numa fase em que todos os processos, não é, ou por sistema, um grande número de processos, tinham que passar pela autoridade de controlo para uma autorização prévia ou uma notificação, não é? E, portanto, sem dúvida que há autoridades de controlo que têm sido dotadas na União Europeia de muitos meios, isso é público, e provavelmente também será o caso da Comissão Nacional de Proteção de Dados, haverá de se lhe fazer justiça. É óbvio que a relação que nós, não só neste caso presente do Stay Away Covid, mas no passado foi sempre uma relação ótima de cooperação. Não tenho a menor dúvida que é uma comissão que está muito bem dotada de recursos, não sei se no número, provavelmente não, no futuro será reforçada, porventura. Mas aproveitava já agora a oportunidade também para comentar um pouco do que foi dito atrás, em geral, sobre o MedTech e também sobre a investigação na área da saúde, que percebi que era a preocupação aqui essencial e que faz todo o sentido, e sendo eu também encarregado de proteção de dados de duas entidades de investigação, o INESCTEC e o ISPUB, faz sentido que aborde esse tema. E, de facto, ligando ao seu comentário sobre a legislação, é verdade que ainda há algo a fazer em Portugal nesse domínio da legislação, isto é, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, longe de impedir tratamentos de dados ou sequer visar esse impedimento, convém notar que, já que falamos de MedTech, que o regulamento é também sobre a livre circulação de dados na área económica europeia, é sobre proteção e livre circulação de dados e, portanto, o seu enquadramento específico também resultou da necessidade de consolidar um mercado europeu quando havia a consciência, por um lado, de que os utilizadores, os cidadãos, em todos os estudos preparatórios do Regulamento Geral, mostrou que denotavam uma certa desconfiança em relação à forma como eram manipulados os dados, portanto, e esse era considerado um dos entraves, precisamente, ao florescimento, digamos, não só do MedTech, mas de toda uma indústria em que os dados pessoais são a matéria-prima, digamos assim. E, portanto, haveria que restabelecer uma relação de confiança entre as organizações e os cidadãos na forma de tratar e manipular os dados. Mas dizia que, no mais, os princípios de proteção de dados mantiveram-se os mesmos, nunca a legislação de proteção de dados proibiu propriamente o tratamento de dados, sempre previu um conjunto alargado de fundamentos legais para os tratar, e no caso específico da investigação científica, de resto, o Regulamento Geral tem permissões e derrogações específicas sobre a investigação e, portanto, é verdade que, em alguns casos, remete precisamente à responsabilidade aos legisladores nacionais para concretizarem certas condições específicas, e isso, porventura, em Portugal ainda foi curto esse esforço,
tivemos uma lei de execução deste Regulamento Geral recente que prevê condições específicas sobre o tratamento de dados de saúde, incluindo no que tange à segurança da informação, mas também à rastreabilidade e à notificação dos acessos à informação, mas por outro lado, reproduzindo o que já constava do Regulamento Geral, sem prever quando é que efetivamente podemos ou deve admitir-se a derrogação de certos direitos dos titulares quando o tratamento é justificado com a finalidade de investigação. Por outro lado, o próprio Regulamento Geral prevê essa base de investigação científica para o tratamento de dados pessoais. Portanto, e estabelece ou reafirma um princípio geral de presunção de compatibilidade das finalidades de investigação com as finalidades da recolha originária dos dados. Portanto, digamos, reconhecendo, digamos, o mérito da utilização secundária dos dados para a investigação. E, portanto, aí sim concordo que o legislador tem legislado muito. Este é um aspecto em que poderá no futuro vir a legislar mais, na medida em que isso iria providenciar maior segurança, seguramente, e certeza às instituições de investigação na uso responsável dos dados dos titulares. Dr. Vasco Dias, muito obrigado. Eu já agora gostaria de deixar aqui também um esclarecimento, até porque veio à baila aqui na nossa conversa. Portanto, nós, enquanto organização, fizemos e endereçámos um convite à Comissão Nacional de Proteção de Dados para estar aqui presente, aliás, para ter uma intervenção na primeira parte, mas infelizmente não foi possível contar com a presença deles. De qualquer modo, ou seja, era a nossa intenção também termos aqui a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, nós já estamos em cima da hora. Eu vou falar agora aqui com o professor Henrique Barros e pediria uma última ronda, muito breve mesmo, porque já ultrapassámos em mais de 10 minutos. Eu vou passar agora. Professor Henrique Barros, está-me a ouvir? Muito obrigado, estou a ouvir perfeitamente. Pronto, um último comentário muito breve, antes de passar a palavra aos restantes membros do painel. Eu queria, foi muito interessante, gostava simplesmente de sublinhar, e só sublinhar 4 aspectos. O primeiro é que, no que se refere à Stay Away Covid, eu que trabalho com os dados e que fiz clínica e, portanto, sei o que custa, por exemplo, estar em frente a um computador e ter um doente e ter que baixar 4 ou 5 programas porque de facto não há interoperabilidade. E isso não está resolvido e anda a ser discutido pelo menos há mais de uma dúzia de anos. Queria chamar a atenção para o seguinte: a Stay Away Covid tem as limitações que tem, obviamente, nunca isso esteve fora de questão. Agora, acredito que, pelo menos na minha perspectiva, olho muito mais para ela, e vocês são todos engenheiros, menos do Vasco, olho muito mais para ela como olhava há 30 anos atrás para aqueles enormes telemóveis que as pessoas carregavam debaixo dos braços e que acabaram em smartphones, e acredito que o que nós estamos a fazer é de facto um investimento, e é importante que se faça para abrir um caminho para aquilo que poderá ser a chamada vigilância digital, poderá ser uma forma diferente de fazermos a recolha da informação. Vai demorar tempo, mas se não começarmos, seguramente não vamos lá chegar. O segundo ponto que gostava também de chamar a atenção é o seguinte, e desculpem-me, isto pode parecer um pouco excessivamente conservador, mas há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, os ingleses, por exemplo, tinham bons sistemas de informação e não tinham acesso a computadores. E nós tínhamos péssimos registros clínicos, tínhamos péssimos sistemas de recolha, tratamento e análise de dados. E não são as máquinas que resolvem isso. Sabem, como na estatística se diz, garbage in, garbage out. Se a informação que estiver lá não for boa, de lá não se tira nada de bom. E, portanto, o problema é muito menos um problema tecnológico, um problema de relação nossa, cultural e educacional, com a valorização da informação e o respeito pela informação. Nomeadamente o respeito pelo tempo, pelo sacrifício, muitas vezes pela dor das pessoas que nos está a dar a informação que nós estamos a recolher. Finalmente, gostava de dizer uma coisa, que estes ambientes onde de alguma forma se criam ou se podem criar relações muito boas entre diferentes atores, e para pegar só no aspecto das prestações públicas, das prestações
particulares ou privadas, como queiram chamar. Por exemplo, em Portugal, deixem-me dar-lhes este exemplo, como é que nós podíamos prever agora, perante uma epidemia, que íamos ter aí as informações, isto e aquilo outro, quando, por exemplo, como vocês sabem, os hospitais privados não vertem para lado nenhum a informação. Por exemplo, a única coisa que a gente sabe sobre um parto nos hospitais privados é se foi cesariano ou não. Não sabemos mais nada nas estatísticas nacionais. Portanto, acho que é muito importante que se fale, mas que se tenha a noção de onde partimos e, sobretudo, que se tente perceber porque é que estávamos como estávamos. E, finalmente, gostava também de dizer outra coisa. Era bom, era ideal, eu próprio falei no acesso aberto, mas há duas coisas que me impressionam muito. Parece que de repente em março de 2020 apareceram aí uma pleia de epidemiologistas, pessoas que faziam modelação de doenças infecciosas, etc., saída de onde é que estavam antes disto? É que isso é o primeiro aspecto, não é? O que é que se investiu para ter essa comunidade? É que não existiam, porque basta ir às bases de dados das publicações científicas e percebe-se isso. O segundo aspecto é que a informação, o pôr no público, agora reparem, sem nenhuma preocupação com as questões, de momento, com as questões de privacidade, etc. Vamos imaginar que era possível anonimizar a informação que nós temos. Tem que haver uma mediação. Isto não tem nada a ver com censura, não tem nada a ver com digamos assim, corrupção, utilização de dados para manipular o que se faz, não é? Embora isso exista em todos os países, como é conhecido, em muitas estatísticas oficiais. Por isso é que estatística, a palavra vem de Estado, não é? Mas é preciso que se tenha a noção que não basta tirar dados para cima de uma mesa, as pessoas imaginarem que transformar dados em conhecimento, transformar informação em conhecimento é uma coisa que é muito trabalhosa e que nem toda a gente consegue fazer. E às vezes parece um pouco que isso há uma espécie de varinha mágica, e eu acho que se anda de alguma forma a criar barreiras de fogo, de fumo, perdão, com toda esta ideia de que é por falta de informação. Não, é por falta de uma estrutura capaz de pegar nisto, que já devia ter feito o mesmo, e era a minha mensagem final. Porque é que não tivemos esta conversa há um ano atrás, quando esperávamos pela pandemia de gripe? Foi um prazer tê-lo connosco. Eu vou passar a palavra ao professor Rogério Gaspar, 2 minutos no máximo, porque já estamos mesmo muito atrasados. Peço que recorra ao seu poder de síntese. Graficamente, 3 pontos que me parecem essenciais. O primeiro, que foi falado aqui sobre a CNPD, é bom recordar que o quadro de funcionamento da CNPD decorre de um quadro constitucional, e esse quadro constitucional, obviamente, entra em choque com o regulamento, com o RGPD. E nós temos aqui um problema jurídico que não foi adequadamente resolvido pelo Estado português, que é nós termos um regulamento comunitário que é impositivo, tem que ser implementado no quadro do Estado português, mas tendo uma linha de choque com um artigo da Constituição da República, o Estado português não fez aquilo que devia ter feito, que era avisadamente estabelecer a coerência jurídica entre os 2 pontos. Recordar também, e eu tenho memória disto por ter falado há muitos anos atrás com um deputado da Constituinte que explicava exatamente porque é que tinham redigido aquele artigo da Constituição daquela maneira. E a história é o que é, a cultura é o que é, os países são o que são, e nós temos uma Constituição democrática depois de termos tido um Estado ditatorial durante 48 anos. E, portanto, a preocupação dos constituintes em 1975-76 foi basicamente impedir a repetição de uma história negra que nós tivemos no nosso país num período anterior. Portanto, não é nada de esotérico, não é nada que caiu ali por acaso. O que me parece é que é injustificável que não se tenha abordado de frente a resolução desta questão e ainda estejamos agora a discutir estes assuntos. O segundo ponto, sobre a portabilidade e interoperabilidade, e também assenta em experiência própria, há 20 anos atrás estive num grupo de trabalho no Ministério da Saúde que esteve a discutir este assunto e que teve uma solução praticamente chave na mão para ser utilizada. E, tendo participado nessas reuniões e olhando para algum dos debates que nós vemos hoje à volta da mesa, o que me preocupa é que perdemos 20 anos e 20 anos depois continuamos a não fazer aquilo que seria óbvio e que lamentavelmente não é feito. Exemplo,
O cartão de cidadão que nós temos hoje permite, de facto, um nível muito importante de segurança informática e de portabilidade e interoperabilidade de dados, e nós, neste momento, já não temos aquele velho cartão de saúde que nos envergonhava a todos de banda magnética, já temos um sofisticadíssimo cartão de cidadão, que, aliás, enfim, um primeiro-ministro da Estónia ainda referia há relativamente pouco tempo que quer a Estónia, quer Portugal, têm dos sistemas de encriptação mais seguros relativamente ao seu cartão de cidadão, e nós continuamos a ter basicamente um instrumento inútil nas nossas carteiras, por exemplo, para coisíssima nenhuma, a não ser basicamente para pagar impostos. O terceiro ponto, que é o da coordenação da investigação e desenvolvimento, e estando completamente de acordo com aquilo que disse o Henrique Barros, que transformar dados em conhecimentos não é para todos, torna-se ainda mais intolerável a existência de um conjunto de barreiras ao acesso à informação primária para permitir à rica comunidade científica que nós temos que possa ajudar o Estado a tomar decisões que sejam decisões informadas e com base em conhecimento gerado a partir desses dados. Não se pode apelar à comunidade científica apenas quando é preciso trabalho voluntário para realizar o trabalho diagnóstico que o Serviço Nacional de Saúde e os privados não são capazes de fazer na totalidade, e tivemos uma belíssima resposta da comunidade científica a nível nacional nesse sentido, e depois quando a comunidade científica quer ajudar no sentido de transformar esses dados, que muitos dele é garbage in, claramente, transformá-los em conhecimento, ter barreiras burocráticas absolutamente intoleráveis. Eu poderia estar aqui uma manhã a falar de experiência pessoal acerca disso nos últimos 6 meses, mas penso que aqueles que lidam com este tipo de questões sabem perfeitamente do que é que estou a falar. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Rui Oliveira. Ok, então, só endereçar um outro ponto que não fiz. Eu, se calhar, começava aqui por juntar duas coisas e por esclarecer que a instituição que eu represento aqui, o INESC-TEC, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, de interesse público, e que, em março, quando fomos chamados, e que reporta, que é tutelada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e quando fomos chamados a responder aos desafios que esta situação nos colocava, o fizemos imediatamente. Ao dia de hoje, é algo que tem preocupado certas pessoas. Ao dia de hoje, o INESC-TEC não recebeu um único cêntimo pelo desenvolvimento da aplicação Stay Away Covid. Da mesma maneira que não recebeu um cêntimo pelos 300 ventiladores de emergência que desenvolveu e que colocou à disposição da ARS. E outras coisas. Portanto, o INESC-TEC é uma instituição de interesse público de multidisciplinar e cuja missão é colocar a tecnologia ao serviço da economia e da sociedade. Um exemplo muito concreto é que tudo o que o cartão de cidadão nacional hoje tem foi desenvolvido há 4 anos pelo INESC-TEC. Todo o algoritmo que lá está, toda a tecnologia é nacional, é de código conhecido nacionalmente, portanto, de propriedade intelectual nacional, e foi desenvolvido pelo INESC-TEC. Portanto, somos uma instituição ao serviço da sociedade. Quando começamos, quando tivemos este repto do rastreio, uma das coisas que tivemos que avaliar era o seguinte: que tecnologia é que há para conseguir desenvolver uma solução de auxílio, de complemento, isto, não quero mais repetir isto, de complemento à máscara e a tudo o resto que nós temos. O que é que nós podemos, com a tecnologia que existe, em tempo útil, porque se estivéssemos a apontar para um projeto de 3 ou 4 anos, como compreendem, seria inútil. O que é que nós conseguimos fazer em tempo útil para auxiliar, para complementar? E lançamos mão da única tecnologia que nós conhecíamos e que, pelos vistos, o mundo conhece, para atingir este objetivo. Tudo o que fizemos em consórcio com várias universidades europeias foi uma solução que eu teria
imenso gosto em detalhar tecnicamente, uma solução que, passado um mês, foi adotada pelos gigantes tecnológicos, pela Google e pela Apple, como a solução deles. Portanto, o que a Google e a Apple hoje têm nos seus sistemas operativos foi o que foi desenvolvido na Europa. Ponto final, foi reconhecido por eles já várias vezes. E o que vai acontecer é que, para o ano, ou daqui a 2 anos, todos nós, nos nossos smartphones, teremos esta tecnologia como está toda outra tecnologia. Okay? E enquanto a Europa não conseguir ter um competidor destes 2 gigantes americanos, vamos estar com a nossa soberania ameaçada por isso. Mas não é só nestes 2 gigantes, é em tudo. É na supercomputação, é na análise de dados. A soberania europeia, a propriedade intelectual europeia, está refém dos Estados Unidos e dos países asiáticos. Ainda agora permitimos que uma empresa americana comprasse por 40 bilhões de dólares a tecnologia mais promissora em termos de microprocessadores do mundo. E essa propriedade intelectual é europeia. E a Europa não fez rigorosamente nada para evitar que os Estados Unidos se comprassem. Portanto, esta noção de estarmos reféns tecnologicamente a outros é uma realidade. Okay? E relativamente ao rastreio epidemiológico, qualquer um de nós, hoje em dia, nos seus smartphones, porque só temos 2 sistemas operativos, não temos 3 nem 4, não temos nenhum sistema operativo open source. Portanto, qualquer mensagem que seja enviada ou recebida pelos nossos telemóveis, o código que faz isso não é público, não é conhecido. Portanto, não estamos a falar da Stay Away Covid. Estamos a falar do sistema operativo e de tudo que vocês fazem com os vossos telemóveis a qualquer nível. E, portanto, hoje em dia, qualquer um de nós, este rastreio já está nos nossos telemóveis e vai ficar. A Stay Away Covid para o ano vai desaparecer com a pandemia e não voltará. Porque na próxima pandemia, esta tecnologia será toda uma commodity nos vossos telemóveis. Okay? Portanto, é inelutável, não é? É assim que nós vamos evoluir e temos muito, todos como cidadãos, de perceber os riscos e os benefícios. Okay? Da minha parte, digo-vos sem qualquer reserva, ou aconselho-vos sem qualquer reserva, aquilo que aconselhei aos meus familiares, ao meu pai. Instalem a aplicação, porque ela só vos poderá trazer benefício. A minha colega, não sei se terá uma opinião tão exata sobre isto. Não sei se ela dirá, não instalem por causa dos problemas que isso pode trazer. Da minha parte, não posso ser mais claro que isto. Obrigado. Professora, peço-lhe que seja mesmo muito rápida. Portanto, só em relação à app, para mim a discussão que eu estava a tentar trazer não era uma discussão do nível da decisão individual, era do nível da decisão como um sistema, porque acredito plenamente, não é, que esse investimento tenha sido do INESC, mas o INESC é um instituto que recebe muito financiamento público. Eu não sei exatamente quanto, porque não é informação pública, não é? Por exemplo, através do CIFID, outros instrumentos financeiros. Eu tive à procura, não encontrei exatamente qual é que é a percentagem, mas pode-me esclarecer aqui. Portanto, mas, de qualquer forma, eu acharia errado que não houvesse financiamento público numa coisa destas, a partir do momento em que há membros do governo que dizem que isto é um ato cívico, que é um dever cívico, portanto, é um dever cívico como votar, e por aí fora, não quero convencer ninguém, pedir a um instituto, ou seja, a quem for, para fazer isto pro bono. Portanto, isso acho que não faz sentido, e acho que certamente haverá compensações, porque não faria sentido de outra forma. Mas isto era um à parte. Eu acho que há uma questão de cidadão individual e depois há uma questão de investimento e de recursos financeiros e por aí fora, para onde é que se viria aí o meu aspecto. Em relação ao ponto de vista geral, que era onde eu gostava de terminar,
eu gosto muito da visão do respeito pela informação, porque de facto a informação é o novo petróleo, os dados é o novo carvão, tem imenso valor. Quando nós há pouco ouvíamos o Arlindo a falar sobre os ANOS, não é? E os dados de mobilidade e por aí fora, que tiveram cuidado de agregar e de pseudo-anonimizar, porque é impossível anonimizar um sistema destes, mas não ocorreu a ninguém perguntar às pessoas que não se importavam, não é? Através de um SMS, não era algo tão complexo assim, mandar um SMS às pessoas a perguntar se não se importavam com a informação delas, mobilidade, ou fosse lá o que fosse utilizada para fins de investigação científica quer dizer, isto não é uma coisa dificílima de se fazer, e aí temos o consentimento informado. Portanto, as pessoas dizem sim, eu não me importo que seja utilizado para estes fins, e isto não era assim tão difícil, nós podíamos perfeitamente ter feito, mas não ocorre aos investigadores, muitas vezes não ocorre porque temos conflito de interesses, porque queremos os dados, porque achamos que a nossa investigação é muito importante, dizer, olha, eu gostava muito de ter os acesso aos dados da nós e aos dados de mobilidade, mas acho que era importante que houvesse estas salvaguardas. Portanto, e isto muda um bocadinho a perspectiva de eu estar protegido legalmente, não é? Para como é que eu consigo fazer com que os sistemas sejam mais justos, como é que eu consigo fazer com que os sistemas sejam menos discriminatórios e por aí fora. E é essa mudança de paradigma, não é só eu legalmente posso fazer isto, para como é que eu quero que isto seja feito, eu como cidadão, eu como cientista e por aí fora. Portanto, eu acho, são duas coisas muito simples, eu acho que nós não podemos, e aí não concordo com o meu colega, nós não podemos fazer este tipo de análise numa perspectiva, eu acho que, como disse, foi estritamente tecnológica. Estas tecnologias, principalmente em saúde, têm imenso impacto. Mais uma vez, independentemente da app, estamos a falar de métodos de diagnóstico, estamos a falar da utilização de dados de saúde para tentar perceber comportamentos, para tentar reduzir doenças, que muitas vezes têm a ver com, mais uma vez, se eu sou pobre, tenho muito mais tendência a comer no McDonald's do que comer saladas todos os dias. Não tenho quem cozinhe para mim, não posso ir ao ginásio, portanto, há todo um contexto social por trás dos dados, por trás da informação que ali está. Portanto, eu gosto muito desta ideia do respeito pela informação, de todos os pontos de vista, quer da criação, quer da maneira como nós lhe acedemos. Não acho que nós possamos fazer isto de um ponto estritamente digital, acho que é um tecnológico, é um problema social, é um problema da sociedade do futuro que nós queremos vir a ter. E, finalmente, era a última nota, nós só conseguimos fazer, como estava a dizer uma colega, tudo o que fizemos até agora, quer de desenvolvimento de ventiladores, de um momento para o outro, quer de diagnóstico, quer os institutos de investigação todos a readaptarem-se, a comunidade científica a conseguir fazer modelos e por aí fora, porque havia uma infraestrutura que não existe, que não é visível, de pessoas que fazem a chamada ciência fundamental, muitas vezes. Portanto, estou a fazer a investigação básica, a tentar perceber como é que funciona um vírus, como é que se desenvolve, não este, portanto, em geral, perceber como é que os vírus se transmitem, perceber como é que as cápsulas dos vírus são mais ou menos resistentes ao álcool, como é que nós sabíamos que o álcool logo o 70% funcionava, mas o 90% não funcionava. Portanto, todo este tipo de informação é permanentemente criada. O sistema de transmitir informação entre os departamentos, entre os colegas, que nós num instante tínhamos, nós soubemos que era um vírus num mês, quer dizer, houve os casos, quando foi a pandemia da SIDA, nós demorámos anos a conseguir identificar o agente, e foi um trabalho espetacular que foi feito com os recursos que existiam na altura. Portanto, se não há um investimento sério e sustentado na ciência e na investigação, como desígnio nacional, quer dizer, sistematicamente, não é agora, é em permanência um investimento sério na ciência, na investigação, no conhecimento, na partilha de dados, aí vamos estar, não é daqui a 5 anos na mesma situação, é para sempre na mesma situação. Portanto, acho que o que eu acho que era importante aprendermos com esta pandemia, independentemente de todas as outras questões, é ou queremos ou não queremos um país que investe na ciência e na tecnologia. Muito obrigado, professora. Nós realmente já esgotámos, já ultrapassámos longamente o tempo que tínhamos disponível. Eu vou pedir desculpa aos outros 2 membros do painel, mas não vai ser possível já ouvi-los. Eu agradeço a todos os que participaram neste painel, agradeço especialmente ao professor Henrique Barros, que fez a introdução, e agradeço a todos os que presencialmente assistiram. Quem esteve em casa não teve a oportunidade de ver aqui a nossa plateia, mas nós tivemos aqui praticamente 30 pessoas a assistir presencialmente, que era o número máximo que era permitido, e portanto, mais uma vez, eu agradeço a todos e nós regressamos às 14h30 já com o segundo painel. Muito obrigado a todos.